E eu tava, enquanto a gente via os melhores momentos, a gente viu o lançamento do Lisieiro, lá pro Jamal Lewis, que escorou para o André Silva marcar o gol da vitória do São Paulo. E o carrinho do professor Zubeldia, você viu também, ó? O Zubeldia vai comemorar com o André Silva, dá um carrinho ali no gramado. Então eu queria falar do Não sei se ele Lisieiro. escorregou, o carrinho foi proposital, achei que foi carrinho mesmo. Uma coisa que aconteceu na partida, né? No segundo gol, a comemoração efusiva, né, dos jogadores, banco de reservas, incluindo o técnico Zubeldia. Eu até destaquei na transmissão, fazia tempo que eu não lembrava qual foi a última vez, e não lembro qual foi a última vez, tirando esse jogo, que o Zubeldia tomou um cartão amarelo. Ele tomou o cartão amarelo na comemoração e está fora da próxima partida, o duelo contra o Bragantino fora de casa. Então uma baixa a mais para o São Paulo, mas realmente eu não lembrava qual era a última, já tinha perdido o costume de ver o Zubeldia tomando cartão amarelo, então na comemoração ele foi lá, foi até próximo ali à bandeirinha do escanteio, comemorou bastante, saiu da área técnica, amarelo para o Zubeldia, que está fora então do jogo contra o Bragantino, jogo que acontece em Bragança Paulista, no dia 20, então tem uma pausa ainda agora, né, data FIFA, e depois retorna o futebol brasileiro no dia 20, contra o Bragantino. O São Paulo entra em campo nas últimas 5 rodadas, 2 jogos aqui no Morumbi. Então vai primeiro enfrentar o Bragantino fora, depois no dia 23 encara o Atlético Mineiro aqui no estádio do Morumbi, depois contra o Grêmio fora de dezembro, no dia 4 contra o Juventude aqui, aí dá adeus à campanha jogando em casa e fecha fora de casa contra o Botafogo. Esse último jogo pode ser um jogo extremamente importante, tanto para o São Paulo na luta por uma vaga direta pela Copa Libertadores da América, né, uma vaga na fase de grupos, quanto para o Botafogo lutando ainda pelo título. Então, esse último jogo fora de casa para o São Paulo será extremamente importante, por isso a importância de somar o máximo de pontos possíveis até lá nesses próximos 4 jogos, Bragantino, depois Atlético Mineiro, Grêmio fora de casa e Juventude. O ideal seria somar 12 pontos, viu, Pedro? O Giovanni Chacon traz essa informação importante. O Zubeldia, por conta da comemoração, recebeu o cartão amarelo. Já estava ali pendurado e vai desfalcar o São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E vou te dizer uma coisa, hein? Eu acho nada a ver esse tipo de cartão amarelo. Igual o do Estevão ontem, foi pra galera, comemoração legal, e aí recebeu o cartão amarelo. Inclusive o Estevão, dos 3 amarelos, um deles foi porque ele provocou a torcida do Atlético Mineiro, naqueles 4-0 do Palmeiras em Belo Horizonte, que ele faz o gesto de silêncio. O outro porque xingou o árbitro, agora não vou lembrar a partida exata, e pela comemoração de ontem. Então ele está suspenso da partida contra o Bahia por conta de 2 comemorações que eu não sei se realmente ele deveria ter sido advertido com o cartão amarelo. E o Zubeldia, uma comemoração efusiva, é verdade, aí vai ter gente que vai falar, mas ele saiu da área técnica, ele saiu dos limites da área técnica. Gente, mas pelo amor de Deus, futebol também é emoção. Eu acho que, para mim, é uma comemoração completamente válida ali, a do Zubeldia, gol marcado no finalzinho. Enfim, desperta, né, aquela emoção. Acho nada a ver. Eu não gosto desse tipo de cartão amarelo. Tem lance que o árbitro, se ele tem personalidade, ele dá uma dura. Ele dá uma bronca, dá aquele enquadro no cara, assim, mas sem mostrar cartão, né? Que traz um prejuízo maior para a sequência do campeonato, né? O Estevão é um talento aqui que o torcedor quer vê-lo, não só o palmeirense, né? Aí, claro, o adversário comemora a ausência dele. Mas os outros times, né, os outros torcedores, que não tem a ver com aquele jogo, né, quer ver o craque jogando, o jogador de talento, né? Então, assim, falta um pouco de sensibilidade para os árbitros, né? E em alguns momentos, cara, uma dura, uma bronca, resolve a situação. Não precisa ser tudo cartão amarelo. Assim, quando é questão de violência, né, aquelas entradas que coloca em risco a integridade física do adversário, aí não, aí você tem que ser rigoroso, né? Mas essas coisinhas aí, né, eu acho que falta um pouco de personalidade às vezes para os árbitros. E falando desse São Paulo, falar do Lucas Moura, eu acho que é chover no molhado, porque não faltam elogios para Lucas Moura com a camisa do São Paulo. Para mim é o jogador mais desequilibrante desse São Paulo e, de novo,
ele fez a diferença para o tricolor paulista, participação assim decisiva no primeiro gol do Luciano. O Luciano passa para o Lucas cruza na medida e o Luciano entra na área para finalizar de cabeça, gol de centroavante e com participação mais uma vez do Lucas Moura, que trata muito bem a bola. Bruno Prado. O Lucas é o principal jogador do time, ele pode ter momentos ruins, como todo atleta, mas de onde pode vir algo diferente no São Paulo é com o Lucas. O Lucas é um jogador que tem velocidade, ainda tem velocidade, já não está no auge da sua forma, mas ainda é um jogador rápido e que tem o drible, né? Ele tem a jogada individual. O Lucas nunca foi aquele jogador que em um espaço curtinho, ele parado consegue driblar o adversário. Ele dribla em velocidade. Então, e o Lucas ainda mantém essa característica. Então, ele é um jogador que abre espaços quando o adversário está mais fechado. Ele é inteligente para jogar, ele sabe das suas características, ele sabe o que ele tem de bom e o que ele não tem. Então, de onde você pode esperar algo diferente é o Lucas. Esse time do São Paulo é um time esforçado, não é um time brilhante, bem longe disso, não é um time técnico, é um time de jogadores que se dedicam bastante, de bons jogadores, não é um time ruim, não. Acho que a classificação no campeonato, 6º lugar, acho que ela é condizente com o nível do elenco. Aí pode estar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, de acordo com as circunstâncias, mas é por aí. Não é time para brigar para ser campeão brasileiro, mas também não é time para brigar contra rebaixamento, como já brigou. É time ali para ficar em 6º, pode ser 5º, pode ser 7º, pode ser 8º, é por aí. Acho que está condizente. E o Lucas é o diferente. Aí pode ter o Caleri, uma fase brilhante, está fazendo um monte de gol. O Caleri é um finalizador, não dá para esperar muito mais que isso. O Luciano pode ter algum momento um pouquinho melhor, o Ferreirinha, aí já teve um momento do Alisson, mas o cara que é diferente mesmo é o Lucas, né? Os outros dependem muito das circunstâncias, formam um bom conjunto, são batalhadores, mas o talentoso mesmo é o Lucas. E sobre o Zubeldia, Bruno Prado, José Manuel de Barros, toda a nossa audiência. Nessa semana, a diretoria do São Paulo, na figura do Carlos Belmonte, garantiu aí a permanência do Zubeldia para a temporada 2025. Eu acho que nada mais justo. O São Paulo hoje faz a sua melhor campanha de Campeonato Brasileiro desde aquela campanha lá do Fernando Diniz, que chegou a brigar pelo título. Eu acho que essa é a melhor campanha do São Paulo nos pontos corridos desde aquela com o Fernando Diniz. Não sei a opinião de vocês, mas a gente sempre falava, o São Paulo das Copas, o São Paulo que só tem time para as Copas. Não, acho que o Zubeldia esse ano está colocando o São Paulo aí já no G6, e tem até mesmo a possibilidade, é claro, vai ter que correr atrás, mas tem a possibilidade até de um G4 nesse Brasileirão. Bruno Prado e José Manuel. Eu acho que eu não trocaria de treinador, acho que ficar trocando assim por trocar é uma bobagem, não vejo assim, vai tirar o Zubeldia, vai trazer tal cara, vai mudar muita coisa. Claro que pode melhorar, claro que o São Paulo pode jogar melhor, o São Paulo ele tem altos e baixos, o São Paulo pode fazer melhor do que está fazendo em atuação. E resultado, acho que está dentro do normal. Nas Copas não teve nada absurdo nas quedas do São Paulo para Atlético Mineiro e Botafogo. E no Campeonato Brasileiro é a melhor campanha desde 2020. Né? O São Paulo ele priorizou as Copas desde que o Casares assumiu. Nesse ano não foi tão longe nas Copas, caiu nas quartas nas duas competições. Ano passado foi campeão da Copa do Brasil, caiu nas quartas da Sul-Americana. No retrasado foi vice da Sul-Americana e semifinalista da Copa do Brasil. Então acabou priorizando as Copas por mais tempo, deixou o brasileiro de lado. Esse ano os reservas responderam bem em alguns jogos do brasileiro, isso ajudou a manter o time vivo nessas posições de G6, principalmente na vitória contra o Cruzeiro no Mineirão. Aquele jogo foi fundamental. São Paulo com o time reserva ganhou do Cruzeiro com gol do William Gomes, ganhou com os reservas do Vitória e do Atlético Goianiense no Morumbi. Os reservas, perderam para o Internacional no Morumbi. Mas o São Paulo faz um bom campeonato. Acho que é um trabalho que pode melhorar, sem dúvida. Tem seus problemas, principalmente na parte de criação, mas não acho que seja motivo para uma troca. Acho que tem que dar sequência. Pode melhorar com o mesmo treinador que já está aí, que já conhece o elenco. Então não vejo nenhum motivo para trocar de treinador, não. Porque no São Paulo, pelo menos nos últimos tempos, tem sido assim, né? A culpa sempre cai pro treinador, né? O treinador sempre paga a conta. E eu acho que o Zubeldia,
ele merece ficar para a temporada 2025 e é o caso mesmo da diretoria chamar mais a responsabilidade também dos jogadores, porque o Zubeldia não tem culpa se o Lucas Moura perdeu aquele pênalti contra o Botafogo, se o Calleri vem perdendo os gols que vem perdendo, enfim, eu acho que os jogadores e a diretoria do São Paulo precisam chamar mais a responsabilidade. O que o São Paulo poderia ter feito melhor era na Copa do Brasil. Nos confrontos contra o Atlético Mineiro, principalmente o primeiro jogo do Morumbi, que ele perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 e poderia ter sido diferente. Ele poderia ter passado pelo Atlético naquele momento. O Atlético não era o Atlético de hoje, né? O Atlético não estava nessa fase. O Atlético nas Copas agora, ele foi se firmando, foi crescendo e hoje está muito bem. Naquela época, não. Naquele primeiro jogo aqui no Morumbi, que o São Paulo perdeu aqui por 1-0, isso poderia ter sido diferente. Mas assim, você ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores, empatando 2 jogos e saindo nos pênaltis, né? Ok? Campeonato Brasileiro, ele jogou com reservas várias rodadas, priorizando exatamente as Copas. Então, onde ele poderia ter feito mais, que dá para o torcedor ali, dava para chegar mais longe. Exatamente no confronto ali da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Ali eu acho que o São Paulo tinha condição de passar. E não passou, porque o momento do Atlético Mineiro, hoje, se você olhar, esse Atlético de hoje, seria complicado, né? Mas o Atlético naquela época não jogava o que joga hoje. Então, isso aí o São Paulo ficou devendo nesse aspecto. De resto, eu acho que é uma temporada ok e cabe à diretoria, avaliando o Zubeldia, avaliar o trabalho como um todo, né? No dia a dia, no treinamento. Faltam algumas coisas, né? Eu não acho que é assim, esse treinador é o cara. Chegou o cara, eu não vejo assim, eu não acho isso, mas dá para você apostar um pouco mais, né? Assim, dá a chance para ele mostrar um trabalho melhor na próxima temporada. Mas esse trabalho melhor talvez passe por um elenco melhor também. O futebol brasileiro hoje está muito claro que aqueles times que investem mais, que têm mais grana, estão brigando pelos títulos. Os outros aqui e ali, o Fortaleza, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro é maravilhoso. Já está de novo na Copa Libertadores da América. O próprio São Paulo está brigando ali na parte de cima, essa coisa toda. Mas quem tem mais, Flamengo, Palmeiras, agora o Botafogo, o Atlético, as equipes que investem mais, que botam mais grana ali na montagem dos seus elencos, são as equipes. E o São Paulo, acho que não tem condição de atingir esse estágio ainda, do torcedor ficar cobrando título, brigar por título. Ganhou a Copa do Brasil no ano passado, né? Muito legal, né? Mas esse ano acho que faltou um pouco mais, talvez um pouco mais de investimento. O grande desafio de clubes como o São Paulo é justamente esse. Eu acho que nos próximos anos, competir no mercado e ao mesmo tempo concorrer no mercado contra essas SAFs, esses investidores de fora. Eu acho que esse é um desafio do São Paulo e de outros clubes que vivem da política, né? O São Paulo vai ter que aumentar a arrecadação, clubes como o São Paulo, Palmeiras, entre outros aí, né? Agora, porque você tem SAFs como a do Bahia, SAFs como a do Botafogo, a do Cruzeiro, que tem pessoas ali injetando e colocando muita grana, né? Para você concorrer, competir com esses caras é complicado, não é fácil.